Olá, cientificadores! Você já parou para pensar como pesquisas conseguem representar uma população inteira sem ouvir todo mundo? Veremos como fazer uma pesquisa amostral e como medidas ajudam a resumir e interpretar o que os dados realmente mostram. Assim, usamos pesquisa amostral para transformar dados numéricos em conhecimento confiável. Para isso, os dados precisam ser representativos, realizando uma pesquisa amostral, com parte representativa da população, usada para estudar e tirar conclusões sobre ela. Mas para isso, a seleção da amostra deve ser bem planejada, podendo ser feita por diferentes amostragens. Por exemplo, selecionando 5 alunos da escola, se eles forem escolhidos aleatoriamente, seria uma amostragem do tipo casual simples. Mas, se forem escolhidos a cada 5 nomes da lista, seria uma amostragem sistemática, ou ainda se for garantindo grupos como séries de níveis escolares, seria amostragem estratificada. E para análise dos dados, podemos utilizar diferentes medidas, conforme os tipos de dados e objetivos da pesquisa. Há medidas de tendência central que mostram o valor em torno do qual a maioria dos dados está concentrado. Como a média aritmética, simples, que é denotada por x barra, e é igual à somatória de cada valor individual xi, indo de cada elemento i, até o tamanho da amostra n, tudo dividido pelo tamanho da amostra. E temos também a média aritmética ponderada, denotada por x barra índice w, que é igual à somatória indo de i, até n de cada peso ou frequência individual wi, multiplicado por cada valor individual xi, dividido pela somatória de i, até n, de wi. Outras medidas de tendência central são a moda, que corresponde ao valor que aparece com mais frequência. E também a mediana, que é o valor central de um conjunto de dados ordenados. Podemos calcular também as medidas de dispersão que mostram o quanto os dados estão espalhados em torno de um valor de referência. Como a amplitude, calculando a subtração do maior valor pelo menor valor do conjunto de dados. Ou calculando a variância, amostral simples, que é denotada por S ao quadrado, que é igual à somatória de I igual a 1, até N, do quadrado da subtração de cada valor individual pela média simples, e essa somatória dividida pelo tamanho da amostra menos 1. E temos a variância ponderada para frequências absolutas denotada por S índice W ao quadrado, que é igual à somatória de I igual a 1, até N, da multiplicação de cada peso ou frequência individual, pelo quadrado da subtração de cada valor individual pela média ponderada. E essa somatória dividida pela somatória de I igual a 1, até N, de W, I, menos 1. Vale destacar que para a pesquisa amostral, as fórmulas se diferem dessas por não subtrair por 1, pois deve considerar toda a população e não apenas uma amostra. Outra medida de dispersão é o desvio padrão, se for simples é denotado por S, e é igual à raiz quadrada da variância simples. E o desvio padrão ponderado denotado por S índice W, que é igual à raiz quadrada da variância ponderada. E para comunicar os resultados da pesquisa, pode ser elaborado um relatório com textos e imagens que apresentam os dados e informações geradas. Contendo introdução, destacando a pergunta e objetivo da pesquisa, além de citar pesquisas já realizadas que mostram a importância do tema. Metodologia, enfatizando o tipo de pesquisa, se censitária ou amostral. Qual método de pesquisa utilizado, se de observação ou entrevista. O público-alvo e contexto, com fatores que possam impactar o estudo. E descrevendo em detalhes os materiais utilizados e o passo a passo para a realização, de modo que possa ser replicada por qualquer outro pesquisador que queira fazer essa pesquisa. Deve apresentar também resultados e discussões, organizando os dados e apresentando representações visuais como tabelas e gráficos. Realizando análises com interpretação dos resultados. E comparando com outras pesquisas já realizadas, sempre citando as fontes. Além disso, o relatório deve apresentar também as conclusões, mostrando quais os principais resultados obtidos com sua pesquisa, identificando e fazendo sínteses e interpretações desses resultados, pensando em quais contribuições sua pesquisa traz sobre o tema para a área. E não esqueça de incluir também as referências, que são todas as fontes confiáveis utilizadas em todas as etapas da pesquisa, como sites, livros, documentos oficiais ou artigos, pesquisas científicas utilizadas. Vamos ver um exemplo interativo. O código está disponível na descrição para o educador responsável baixar e editar.
Você deverá escolher o nível de ensino se primeiro, segundo ou terceiro ano do ensino médio, pois haverá algumas diferenças nos conteúdos apresentados em cada nível. Em seguida, deve clicar no botão para gerar um exemplo. Irá aparecer as etapas iniciais de uma pesquisa para você preencher as informações. Introdução. E metodologia. Seguido dos dados para resultados e discussões. Aparecerá uma tabela e você poderá escolher um gráfico para visualizar esses dados. Clicando em Gerar gráfico. Também será mostrado um feedback sobre vieses e interpretação em relação à amostra. Você também deverá responder uma questão sobre o resultado de medidas de tendência central ou de dispersão. Então você deve clicar no botão para corrigir sua resposta. Será mostrado se estava ou não correta. Além do passo a passo da resolução que, dependendo do nível de ensino, será mais detalhado. Em seguida, você deverá escrever sua interpretação dos resultados. E continuando as etapas finais de uma pesquisa, você irá preencher também as conclusões e referências. É assim que funciona, com preenchimento das etapas de uma pesquisa, tabela para interpretação, gráfico e questão com diferentes medidas de tendência central ou de dispersão e preenchimento da interpretação do resultado, sempre variando. Então é isso. A habilidade da BNCC deste vídeo foi a número 2 relacionada à competência específica 2 de matemática e suas tecnologias do primeiro ao terceiro ano do ensino médio. Planejar e executar pesquisa amostral sobre questões relevantes, usando dados coletados diretamente ou em diferentes fontes, e comunicar os resultados por meio de relatório contendo gráficos e interpretação das medidas de tendência central e das medidas de dispersão, amplitude e desvio padrão, utilizando ou não recursos tecnológicos. Gostou de aprender assim? Não pare por aqui. Veja a nossa playlist completa Probabilidade e Estatística Interativa com Python Cientificar BNCC. Deixe o seu like, compartilhe com os amigos e se inscreva no canal. Até a próxima!